Márcio, coloca pra gravar. Não, eu só vou esperar você compartilhar a tela, que aí eu ligo na hora. E a última, hein, Márcio? Tem que fechar com chave de Chave prata, de que de ouro. ouro. Chave de ouro é meio cara, né? Tem que ser de É, prata. não, pode ser de bronze. De bronze. Então Pode vamos ser até lá. de ferro, sabe? Eu não tô querendo exibir, não. É essa aí? Número 5, Isso. Márcio? A beleza compensa. Tem tudo a ver com você, ó. A beleza compensa. Ah, assim eu fico decorado aqui, né? Então, Isso. a beleza compensa. Num planeta de quase 7 bilhões de habitantes, nosso planeta, há uma elite de aproximadamente 200 milhões de pessoas que não se destacam pela fortuna, pelo poder ou pela inteligência, mas que constitui ainda assim um grupo privilegiado, cuja vida é mais fácil e mais promissora. Eles recebem mais atenção quando crianças tendem a ser mais populares na adolescência. Conseguem amor e sexo mais fácil quando se tornam adultos e, segundo as pesquisas, ganham melhor na carreira profissional e têm facilidade para se casar com gente rica. Contra os... Peraí que eu perdi. Contra os privilégios desse grupo presente em todas as sociedades e classes sociais, não há mobilização política ou denúncias. Sua influência é tão antiga como a existência do homem e nos últimos séculos só fez crescer. Em vez de combatê-la, a maioria tenta desesperadamente integrar-se à minoria, formada por 2% dos homens e 3% das mulheres, a das pessoas extraordinariamente bonitas. Isso, muito bem. Então nós temos cerca de 2 a 3%, né? 2% dos homens, 3% das mulheres, que são as pessoas extraordinariamente bonitas. Eu acho que eu faço parte desse grupo. Você também acha, Matheus, que você faz parte desse grupo? Não, acho Você não. faz parte dos outros 200 milhões de pessoas que se destacam pela fortuna, Também não. pelo poder ou pela inteligência? Não. Eu acho que inteligência sim. Pode ler, por favor. Ah, obrigado. Lê mais. Tchau. Elementos de coesão são termos que estabelecem ligações entre frases e orações, colaborando pelo estabelecimento das relações de sentido entre os períodos, bem como para a progressão das ideias veiculadas em texto. Isso, então está falando o quê? Os elementos de coesão são aqueles elementos que ligam frases, que ligam orações. O elemento de coesão, ele serve para fazer relação de sentido entre os períodos, ou se não, para que as ideias sejam progressivas, para que elas vão progredindo durante o texto. Então, o elemento de coesão é aquela palavrinha-chave, aquela palavrinha mágica que liga as coisas, para não deixar as coisas soltas, né? Então vamos lá, meu querido Matheus Augusto, também conhecido como Matheus Leão. Letra A. Cujo em um grupo privilegiado, cuja vida é mais fácil e promissora, estabelece a ideia de posse. Isso. Já sabemos que essa é correta, porque o Matheus já colocou uma setinha, né? Falando que essa é mais correta. Obrigado, Matheus, por ter colocado a setinha vermelha. E outra De nada. coisa, assim, olha, cuja vida é mais fácil, mais promissora, esse cujo já está dando ideia de posse. É como se eu falasse assim, olha, a vida deles é mais fácil e mais promissora. Em vez de eu falar a vida deles é mais fácil e mais promissora, eu disse cuja vida. Então esse cuja substitui a vida deles. E a vida deles é posse, indica posse. Continue, Matheus Leão de Carvalho. Letra B. Mas em não se destaca pela fortuna, pelo poder ou pela inteligência, mas que constitui ainda assim um grupo privilegiado, estabelece a ideia de adição ao que foi apresentado. Pois é, aí está falando já exatamente o contrário, né? A pessoa não se destaca pela fortuna, pelo poder ou pela inteligência, mas mesmo assim é um grupo privilegiado. Não está acrescentando nada, está dando uma ideia contrária. Ué, se eu me destaco pela fortuna, pelo poder ou pela inteligência, consequentemente, eu constituo um grupo privilegiado. Só que o mas foi colocado aí. E mas aí, neste caso, está dando ideia de coisa contrária e não de adição. Por isso está errada. Por favor.
Letra C. Quando conseguem amor e sexo mais fácil quando se tornam adultos, estabelece a ideia de condição à oração que ele se inicia. Bom, aí no caso, quando se tornam adultos, eles conseguem amor e sexo mais fácil. Neste caso, o quando não está estabelecendo uma condição. Não está falando somente quando eles forem adultos. Até porque o sexo e o amor têm a ver com pessoas adultas. A gente não consegue conceber a ideia de uma criança tendo amor e sexo. Então, esse quando, ele dá uma ideia de tempo, de temporalidade. Ele não nos passa uma ideia de condição. Ou seja, só quando eles ficarem adultos vão fazer sexo. Não, o motivo aí não é esse. O que está falando aí é que essas pessoas privilegiadas, elas conseguem amor e sexo mais fácil quando se tornam adultos. Aliás, se fosse eu o autor do texto, eu não colocaria quando se tornam adultos. Isso é redundante, porque ninguém imagina alguém conseguindo amor e sexo criança. Isso é pedofilia. Isso é do coleguinha que vai virar tananã. Então, neste caso, dá uma ideia de temporalidade. Quando é temporalidade. Continue, Mateus Leão de Carvalho. Letra D. Tão como em sua influência tão antiga como a existência do homem, estabelece relação de consequência entre as ideias. Não estabelece consequência, né? Estabelece uma ideia de comparação. Ou seja, quando eu falo assim, tão como, eu estou estabelecendo uma ideia de comparação. Olha, sua influência é tão antiga como a existência do homem. Estou comparando a influência deles, de tão antiga que é, com a própria existência do homem. Isso é uma comparação, isso não é uma consequência. Por favor, Mateus Leão. Letra E. Esse, sim, contra privilégios desse grupo presente em todas as sociedades e classes sociais, retoma gente rica. Esse, olha aqui, contra os privilégios desse grupo, presente em todas as sociedades. Esse está falando que ele retoma gente rica, tá? Não. Olha, presente em classes sociais, ele não retoma gente rica. Quem retoma é pronome relativo, que. Aqui não é um pronome relativo, esse é um pronome demonstrativo. Ele demonstra, ele mostra quem é a gente rica. Ele não retoma quem é a gente rica. Ô, Mateus Leão, muito obrigado, viu? Por você ter feito a primeira leitura para mim. Eu que agradeço, Márcio. Pois é. Márcio? O Zip Zap. Qual é a matéria que vai cair na avaliação? Vai cair essa matéria e as orações adjetivas. Ok, essa obrigado. matéria que vamos ver agora, concordância nominal. Ô, Márcio, eu também tenho uma pergunta. Que vocês mandaram aqui no grupo os negócios e tudo mais, dos horários das provas e negócio. Isso. Você entendeu? Só que a de redação também estava lá na quarta-feira. A de redação a gente vai fazer nesse horário entre 8 e meio-dia e 20 ou vai ser outro dia que a gente pode entregar? Sim, só que ela vai ser feita na plataforma. Aí a gente vai mandar orientação, ela vai ser feita na plataforma. Então a gente vai ter que fazer a redação e as provas nesse horário, né? Aliás, sobrando. Eu estou preocupado com isso. Mas a redação, não. Não. Mas eu vou. A Fernanda Leal de Carvalho podia permitir o rascunho. Depois vocês trocam uma ideia com ela. Ela permite fazer o rascunho antes. Já joga o tema, né? Negocia ser. com ela. Mas eu não consigo, não, por causa que você sabe que eu não tenho muito, assim, moral, vamos falar. Tá, quem tem moral aí? Com um patamar mais elevado, tipo Rayane. Ah, entendi. Pede a Rayane. Rayane é poderosa. Então vamos lá. Meus amores, nós vamos começar agora a concordância nominal. E depois nós iremos estudar a concordância verbal. Um dos erros, uma das coisas mais graves que nós encontramos em nossa sociedade neoserranense é a questão da concordância. É o que as pessoas mais erram. Elas mais erram na concordância, principalmente a concordância verbal. Há uma dificuldade muito grande das pessoas aí em concordar o verbo com o sujeito. Normalmente o sujeito está no plural, eles colocam o verbo no singular, o tempo inteiro. E outra questão errada também, que a gente vê muito por aí, é a concordância nominal.
Muito bem. O que seria a diferença de concordância verbal para concordância nominal? O próprio nome indica. A concordância nominal é quando os nomes, não pode ter verbo, tá? Eu disse nomes. É quando os nomes começam a se adaptar uns aos outros. Eles começam a se harmonizar nas suas flexões com as palavras a que se relacionam. Vou lhes dar um exemplo. Aqueles dois meninos estudiosos leram livros antigos. Olha as palavras, aqui eu tenho somente leram, que é verbo. O restante tudo é nome. Aqueles, por exemplo, é um pronome demonstrativo. Aqueles, aqui eu estou demonstrando, pronome demonstrativo. 2, numeral, porque está quantificando. Quantos meninos são? 2. A palavra meninos é um substantivo. Estudiosos é um adjetivo. Livros é um substantivo. Antigos é um adjetivo. As palavras que estão grifadas, vendo? As palavras que estão grifadas são palavras que se modificaram para se harmonizar com substantivos. Então, por exemplo, qual que é a palavra mais importante aqui no sujeito? Olha o sujeito. Aqueles dois meninos estudiosos. Tudo isso aqui é o sujeito. Leram livros antigos é o predicado, né? Nesse sujeito, aqueles dois meninos estudiosos, a palavra mais importante é meninos. Meninos é o núcleo do sujeito. Beleza. Aqueles dois e estudiosos estão concordando com meninos. Concordando quanto ao número, plural, e quanto ao gênero, masculino. Eu não vou escrever aqui, olha, aquelas duas meninos, ou aqueles dois menino. Se é menino, não pode ser aqueles dois, seria aquele menino. Eu escrevo estudiosos porque são meninos. Eu não posso escrever estudiosas ou estudioso, porque tanto gênero quanto ao número, singular ou plural, não estarão concordando. Livros antigos. Eu não posso falar livros antigo. Também não posso falar livro antigos. E nem posso falar livros antigas. Vocês estão vendo que legal? Então vejam bem, meus queridos alunos, não se esqueçam disso nunca na vida de vocês. A palavra menino é o núcleo, é a mais importante aqui porque é o substantivo. Sempre o substantivo é o mais importante. Pronome, numeral, adjetivo estão em segundo lugar. São os menos importantes. Mas, eu disse mas, conjunção adversativa. Meninos, apesar de ser o mais importante, ele é um termo determinado. Ele é um termo determinado. Aqueles dois estudiosos, apesar de não serem os mais importantes, são termos determinantes. Ao contrário, o que é importante mesmo é determinado. O que é menos importante é determinante. Tá vendo? Aqui é o contrário, porque normalmente quem é determinante é mais importante. É aquele que vai determinar. Quem é determinado é o menos importante. É aquele que sofre a ação. Mas neste caso, o determinado é o que é mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque eu posso tirar os outros todos e não faz a menor falta. Se eu tirar aqueles dois estudiosos, vai ficar apenas meninos. E vocês vão compreender da mesma forma. Meninos leram livros antigos. Vão entender do mesmo jeito. Se eu tirar a palavra antigos, que é determinante da palavra determinada, livros. Antigos não faz falta. Leram livros.
Ponto final. Mas se eu tirar livros, faz falta? Leram antigos? Não tem o menor sentido. Leram antigos. Que é isso? Antigos. Que antigos? Tá? Se eu tirar meninos, estudiosos leram livros. Ah, Márcio, deu sentido sim. Estudioso dá para entender. Mas aí o estudioso deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Se eu falar sozinho. Vocês estão entendendo? Aí ele passa a ser um substantivo. O estudioso lê o livro. Pode sim, desde que não seja adjetivo. Porque se ele for adjetivo, ele não consegue ter sentido. Por exemplo, dois. Dois não é substantivo. Dois é numeral. Mas se eu tirar tudo e deixar o dois, dois leram livros antigos. Vamos supor que o Matheus Leal de Carvalho perguntou: quantos leram livros antigos? Eu respondo: 2 leram livros antigos. Agora o 2 deixou de ser numeral e virou sujeito. Então vocês podem perceber, ele deixou de ser numeral e virou substantivo. Né? Sujeito ele já é. Então vocês podem perceber que a palavra mais importante é o substantivo. E todos combinam entre si por causa desse substantivo. A isso se dá o nome de concordância nominal. Não me interessa o verbo leram. Não me interessa. O que me interessa agora são os nomes. Tá? Então vamos para a regra geral. Regra geral. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero, ou seja, masculino e feminino, em número, singular ou plural, com o substantivo ao qual se referem. Veja os exemplos. O exemplo, ó, os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. A palavra mais importante, brinquedos, porque é o substantivo e é o determinado. E ele está no masculino, brinquedo, e está no plural, brinquedos. Vendo? O que vai acontecer? Os, que é artigo, masculino, plural. Nossos, que é pronome de possessivo, masculino, plural. 2, que é numeral, masculino, plural. Preferidos, adjetivo, masculino, plural. Então vocês podem ver que todos concordaram com ele aqui dentro do sujeito. Isso dentro do sujeito. Aquilo que vem antes do verbo. Tudo que vem antes do verbo é o sujeito. E esse aqui é um sujeito simples, né? Porque ele só tem um núcleo. E o núcleo é brinquedos. Se tem só um núcleo, sujeito simples. Pois bem, então os artigos os, o pronome nossos, o numeral 2, o adjetivo preferidos, tá vendo? Se referem ao substantivo brinquedos. Por isso, todos eles estão no masculino plural. Bom, vamos agora para a primeira regra. A posição do adjetivo na frase interfere na concordância. Ou seja, gente, depende de onde você for colocar o adjetivo, você pode mudar toda a concordância. Imagine que eu tenho um adjetivo que venha depois de 2 substantivos. Vamos recapitular. Eu tenho 2 substantivos, tá? 2. E eu tenho um adjetivo que vem depois dele. O adjetivo pode concordar com os 2 ou concordar com o mais próximo. Vamos ver exemplo que é mais fácil. Blusa e sapato novos. Olha aqui, o que novos é? Novos é determinante, é um adjetivo. Blusa é substantivo. Sapato, substantivo. Todos os 2 estão novos. Então o adjetivo foi para o plural. Apesar de blusa estar no singular, sapato estar no singular, mas eu somei os 2, blusa e sapato, novos.
Mas eu posso também concordar com o mais próximo. Olha aqui o exemplo. Blusa e sapato novo. O novo agora está concordando com o substantivo mais próximo. Sapato novo. Por que isso acontece? É porque eu estava numa frase, tipo assim, eu tenho uma blusa, olha que legal, eu tenho uma blusa e um sapato novo. Quer dizer, na verdade, os dois não são novos. Somente o sapato é que é novo. A blusa é normal, não é nova nem velha, é apenas uma blusa. E eu quis enfatizar que o sapato é novo. Por isso que a concordância se fez com o mais próximo. Tá? Agora vejam bem. E se por um acaso o adjetivo vier antes? Tá? Se ele vier antes. Se ele vier antes, ele não concorda com os dois. Ele concorda só com o mais próximo. Olha aqui. Nova, blusa e sapato. Eu não posso falar novas ou novos, né? Teria que ser novos. Novos, blusa e sapato. Não posso. Se o adjetivo vier antes, eu vou concordar com o mais próximo. Nova blusa e sapato. Novo sapato e blusa. Aqui, ó, novo concordando com sapato. Nova concordando com blusa. Tá vendo? Olha o outro exemplo aqui, ó. Tomate e alface saborosos. Isso é coisa de vegano, né? Vegano que acha isso. Tomate e alface saborosos. Por que saborosos? Porque concordou com tomate e concordou com alface. E eu posso concordar com a mais próxima. Tomate e alface saborosa. Concordou com a mais próxima. Agora veja o exemplo de baixo. O adjetivo veio antes dos dois substantivos. Então tem a obrigação de concordar com o mais próximo. Saboroso, tomate. Saborosa, alface. Tá vendo? Ele vai concordar com a mais próxima. Então eu aconselho a vocês que quando estiver fazendo uma produção de texto, coloque o adjetivo depois dos dois substantivos. Porque aí de qualquer forma você não vai errar. Se você colocar ele concordando com o mais próximo, ou colocá-lo no plural, está certo. Então coloque sempre depois dos dois substantivos. Porque se você colocar antes, você tem que concordar com o mais próximo. E de repente você não vai se lembrar disso. E vai colocar no plural, por exemplo. Né? Alguma dúvida? Vamos ver os seguintes exemplos aqui, ó. Roubaram-lhe quadros e joias caros. Por que caros? Porque está concordando com os dois. Por quê? O adjetivo veio depois. Aquele veio depois de dois substantivos. Então ele foi para o plural. Tá vendo aqui, olha? Foi para o plural. Roubaram-lhe quadros e joias caros. Mas eu também poderia concordar com o mais próximo. Roubaram-lhe quadros e joias caras. Lembram disso? Posso concordar com o mais próximo. Compramos belos sapatos e bolsa. Este belos aqui não se refere à bolsa. Ele se refere somente a sapatos. Por quê? Porque o adjetivo veio antes de dois substantivos. Ele concorda com o mais próximo. Compramos bela bolsa e sapatos. Aqui, ó, bela. Concorda com bolsa. Não pode dizer compramos belos bolsa e sapatos. Não posso falar isso. Tá? Se fosse depois, né? Compramos sapatos e bolsa bela. Ou compramos sapatos e bolsa belos. Se o adjetivo vier depois dos dois substantivos, eu posso usar as duas formas. Se ele vier antes dos dois substantivos, eu tenho que usar a mais próxima. Consideram bons, olha, a crônica
e o conto deste autor. Está certo? Considero bons a crônica e o conto deste autor. Alguém sabe dizer se está certo isso aqui? Saber dizer se está certo, eu não sei não. Mas alguém deve saber. Faz sentido, mas vou levar esse pensamento comigo. Nossa, que voz mais linda. Olha, Voz máscula. deixa eu contar uma... foi mesmo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não falei que quando o adjetivo vier antes de dois substantivos, ele só pode concordar com o mais próximo? Lembra que eu falei isso? Ah, se lembra? Obrigado. Então, Eu lembro, Márcio. isso. Então, na verdade, crônica, ele deveria concordar com crônica. Então, deveria ser, considero boa a crônica. Só que não. Mas como? Então, você entrou em contradição. Não entrei. Agora vem mais uma. Vou acrescentar mais uma notícia para vocês. Ele só vai concordar com o mais próximo aqui. Olha cá em cima. Compramos belos sapatos e bolsa. Compramos bela bolsa e sapatos. Ele só vai concordar com o mais próximo se não tiver artigo acompanhando os dois substantivos. Se tiver artigo, vai para o plural. Olha que o exemplo. Considero bons. A crônica, olha o artigo. O conto, olha o artigo. Eu tenho o artigo antes de crônica e eu tenho o artigo antes de o conto. Quer dizer, Aí, se tiver o artigo nos dois, ele vai estar se referindo aos dois automaticamente. Se não tiver o artigo, ele refere só o que estiver mais próximo dele. Arrasou. Arrasou. O que eu vou falar depois de você? Nada. Posso falar mais nada. Os atletas russos derrotaram a equipe francesa e a alemã. Isso aqui já é mais concordância verbal, tá? Vou pular. Os atletas russos derrotaram as equipes francesa e alemã, tá? Isso aqui mais é outra concordância. Vou pular aqui agora, porque aqui o autor misturou as concordâncias, tá? Quando eu for dar outra concordância, eu volto. Acordo entre substantivos e adjetivos. Atitudes e palavras egoístas. É uma questão de lógica. Por que lógica? Atitude está no feminino, palavras, feminino. Então, neste caso, será egoístas. Não tem jeito de ser egoísta, porque palavras já está no plural. Não tem como de ser egoístos, né? Também não existe essa palavra, egoístos. E também nem egoísta. Tem que ser no plural, porque as duas estão no plural. Isso é uma questão de lógica. Ele tem cabelo e barba branca. Bom, questão de atração. O que é atração? Eu coloquei aqui o adjetivo depois de dois substantivos e ele concordando com o mais próximo, o que é permitido. Como disse o meu querido aluno Juninho, eu não tenho artigo aqui agora, tá? Se eu não tenho artigo também, facilita muito, tá? Branca, questão de atração. Agora veja de baixo. Ele tem cabelo e barba brancos. Agora questão de lógica. Por que de lógica? Por que eu citei cabelo? As duas estão certas? Estão. Todas estão certas. Por quê? Ele tem cabelo e barba brancos. Quando o adjetivo vem depois de dois substantivos, ele concorda com o mais próximo ou com os dois. Lembra disso? Olha aqui, ó. Ele pode concordar com o mais próximo ou concordar com os dois, quando o adjetivo vem depois de dois substantivos. Por que os dois são aceitos? O primeiro é uma questão de atração. Somente a barba era branca. Mas por uma questão de lógica, né, seria brancos. Por que eu vou falar que ele tem cabelo? Uai, todo mundo tem cabelo. Mesmo que o cara seja careca, ele tem pelo menos um fio de cabelo no finalzinho da nuca. Não é possível um trem desse. Aí já é sacanagem demais com o cara. Ele vai ser um... Não,
Oh, e se eu for para pensar, o pelo é um cabelo. Ele é Então um ele tem cabelo. cabelo. É um Ele cabelo tem cabelo em anão. algum lugar. É. É um cabelo anão, cabelo sacana, que você tem que ficar depilando. É. Deus. É um cabelo que sacaneia as pessoas, inclusive o pelo. Então, no caso, eu falo assim, ele tem cabelo. Aí, todo mundo tem cabelo. Então, por uma questão de lógica, iria para o plural. Mas por uma questão de gramática, eu posso concordar com o mais próximo, que é a questão atrativa. Tá? Bom, existem algumas expressões que todo mundo erra. A gente vê placa na entrada de fazendas, igual na fazenda Robertinho, tem uma placa com erro de português. Você vai chegando e já tem uma placa com erro de português. Com as expressões é preciso, é necessário, é bom, é proibido. Cuidado. Olha o exemplo. A água é necessária à saúde. A água é necessária à saúde. Água é necessário à saúde. Qual seria a diferença? Eu vou escrever necessária porque eu tenho A de água. Tá vendo aqui, ó? A. Olha aqui o A acompanhando água. Então, necessária, proibido, bom, preciso, eles concordam com o artigo se tiver o artigo. Se não tiver o artigo, eles não concordam. Olha aqui o exemplo embaixo. A entrada é proibida. Ou entrada é proibido. Se eu tiver o artigo antes, será proibida. Se eu não tiver o artigo, proibido. Então, na entrada fazendo Robertinho, ela assim, olha, entrada proibida de... Como é que fala quando a gente não conhece? De desconhecidos, não, como é que é? Entrada proibida de desconhecidos. Entrada proibida está errado. Entrada proibido. Certo? Para ele colocar proibida, teria que colocar o A antes. A cultura é boa. Boa por causa do A. Mas e cultura? Cultura é bom. Por que cultura é bom? Porque não tem o A. Então, conclusão. Se o substantivo vier acompanhado de artigo, a concordância vai ser com o artigo. Se o artigo não estiver presente, os termos ficam invariáveis. É preciso, é necessário, é bom, é proibido. Ok? Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está correto? O senhor quem sabe? Eu nunca vi. Está correto? Eu tenho um gato e um cachorro branco? Tá dormindo todo mundo, né? Ô, Márcio, desculpa, Tá eu tenho certo. aquele soninho. Eu Tá tenho um certo. gato e um Tem cachorro que branco. Tá só o certo? cachorro. Tá, ué, não tá não? Tá. Vai Estou ser feito só o concordando? cachorro. Isso. Estou concordando com o cachorro, que é o mais próximo. Mas eu poderia dizer, eu tenho um gato e um cachorro brancos. Também estaria certo. Não é mesmo? Beleza.